Memórias e fragmentos da navegação na Amazônia. A frota branca, de navios da SNAP, que marcou as gerações dos anos 50, 60 e 70 na Amazônia. Em 1940, o governo federal nacionalizou a Companhia Americana, que tinha o monopólio da navegação na Amazônia desde o primeiro ciclo áureo da borracha na região, juntamente com a prestadora de serviços portuários, Port of Pará. A empresa Amazons Tranship Navigation, após ser adquirida pelo visionário e empresário Percival Farquhar, em 1911. Subvencionada pelo governo federal, tinha sede em Belém, escritório, no Rio de Janeiro e sucursal, em Manaus. Possuía, em 1926, 46 vapores, 3 rebocadores, 3 alvarengas tanques para transporte de óleo, 10 alvarengas para carga, carvão e reboques, cabra e diversos pontões pela Amazônia. Criou assim, o Serviço de Navegação da Amazônia e Administração dos Portos do Pará, SNAP, que mais tarde se modernizaria com os marcantes navios da Frota Branca. A partir da década de 1950, o governo brasileiro, na época Getúlio Vargas, iniciou uma política de integração da região norte ao território nacional, inicialmente visando a impedir a invasão estrangeira e a perda de soberania do território norte amazônico. A construção de inúmeras rodovias ligando os estados do Nordeste ao centro-sul do Brasil com a Amazônia, além do incentivo à instalação de indústrias, como a criação da Zona Franca de Manaus no final dos anos 60 e a criação de organismos de desenvolvimento regional são alguns exemplos dessa iniciativa. A região amazônica entre as décadas de 60 e 70 recebeu muitos programas de colonização, de desenvolvimento agropecuário e projetos de exploração mineral, além da construção de usinas hidrelétricas, portos e sobretudo estradas interligando capitais e áreas mais remotas do norte. Mas o processo de modernização neste período levou à devastação de grandes áreas da floresta, além de conflitos por terras, indígenas, poceiros imigrantes, etc. E nesse contexto de integração e desenvolvimento iniciado na era Vargas que a Frota Branca da SNAP surge e reinicia seu legado. Os cascos dos navios da Frota Branca da SNAP foram feitos de puro ferro, todos trabalhados com 2 motores, 2 hélices de bronze, cabines e camarotes bem arrojados para a época com capacidade de levar até 500 passageiros cada, além de transportar toneladas de cargas. A compra dos navios da Frota Branca foi até então o maior investimento do governo em toda a história da navegação na região.
Mas a frota não duraria mais que 2 décadas de uso nas linhas. Logo o governo perdeu o interesse no setor do transporte fluvial, com a abertura de estradas em massa nos anos 70, que também trouxe outras formas de investimentos estrangeiros para a Amazônia, como a criação da Zona Franca de Manaus e Sudão. O apito dos navios durante a chegada dos portos e municípios do Rio Amazonas dava início a uma verdadeira festa, onde dezenas de pessoas de todas as partes das cidades desciam para ver a chegada e a partida desses magníficos navios que traziam novidades e notícias das capitais para o interior. Tudo começava com a bola presa a uma linha que era jogada do navio para o tablado do trapiche, que servia de guia para a corda de atracação do navio. Pelo menos umas 2 horas esses navios ficavam ancorados para o embarque de cargas e passageiros e para o deleite dos vendedores ambulantes, que ofereciam de tudo um pouco para os passageiros a cada parada. Uma das inovações empregadas nos navios da Frota Branca, diferente das chatas, foi não mais de transportar bois em pé no interior da embarcação para o consumo da tripulação e dos passageiros durante as viagens. Vindo da Holanda já instalados ótimos frigoríficos para conservação de carnes e alimentos perecíveis para as viagens de ida e volta de quase um mês saindo de Belém. Os navios da Frota Branca comprados da Holanda foram empregados na Rota Belém, com escalas em Santarém, Manaus até Porto Velho, além de cidades intermediárias, rotas antes atendidas apenas pelas chatas a vapor da companhia. E esse período da navegação de chatas e chatinhas a vapor que marcou a história da navegação na Amazônia, você verá em breve em nossos especiais. Anos antes da renovação da frota da SNAP, houve uma reorganização econômica dos países produtores de borracha, ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, o que resultou na queda da receita dos estados na Amazônia, no aumento do desemprego, crescimento do êxodo rural na região. Grande parte das riquezas desse período ficara centralizada principalmente nas cidades de Belém e Manaus. Neste período a capital paraense tinha 254 mil habitantes, até então a maior cidade da região norte.
capital amazonense Manaus, em meados da década de 50, tinha apenas 120 mil habitantes estimados. Com a diminuição da economia gomífera, entra em decadência toda a estrutura de navegação instituída para atender aos interesses do transporte da borracha e a mobilidade de pessoas e cargas na região que possuíam forte relação com a mesma. A partir de 1940, a Amazon River passa a ser administrada pela Nacional Serviço de Navegação da Amazônia e Navegação do Porto do Pará, SNAP. Essa empresa passou a atuar nas rotas mais dinâmicas de transporte fluvial de cargas e passageiros a partir de então. Conheça os navios da Frota Branca: Navio Lobo da Mata, Navio Lauro Sodré, Navio Leopoldo Pérez, Navio Augusto Montenegro e Navio Presidente Vargas. Frota memorável que marcou as gerações dos anos 50, 60 e 70 entre Belém, Santarém, Manaus e Porto Velho. Em 1954 a quilha do gigante Navio Lobo da Mata foi batida. Em 15 de dezembro de 1954 foi lançado para SNAP. Em maio de 1955 a sua construção foi concluída na Holanda. Navio Lobo da Mata foi o segundo navio da frota a fazer a linha Belém a Porto Velho em 1956. Antes da viagem de inauguração, a chata vapor Sapucaí fazia o trajeto bem demorado. O navio possuía duas classes. A primeira classe era privilégio da elite que viajavam em camarotes no terceiro convés, e a segunda classe destinados a passageiros que viajavam em redes, sendo que o segundo convés era das mulheres e o primeiro convés dos homens. Assim como o navio Lobo da Mata, com exceção do navio Presidente Vargas, os outros navios tinham as mesmas características de dados, como 2 motores Cruzeiro, 2 palhetas de bronze e camarotes, além de serem projetados com arqueação bruta similares. O nome de batismo do navio foi em homenagem ao português Manuel da Gama Lobo da Mata. Foi exímio militar e geógrafo, contudo, desenvolveu seus marcos pessoais, militares e políticos no Brasil, sobretudo na Amazônia. Considerado um dos maiores administradores que a Amazônia possuiu no período colonial, naqueles tempos em que tudo era difícil e podemos mesmo dizer que superou até muitos outros dos nossos dias. Nas viagens dos navios da frota, havia tempo para tudo durante os quase 15 dias de viagem entre Belém e Porto Velho. Era comum o comandante organizar um jantar especial e até a realização de concurso para escolher a rainha da viagem, no tempo de férias dos estudantes de Manaus e Belém que vinham de férias para Porto Velho e vice-versa, tal como os estudantes dos internatos de Humaitá e jovens de Porto Velho. Seu primeiro comandante foi seu Armando de Hipólito do Vale, depois foi substituído pelo seu filho, Raimundo do Vale. Seu nome em homenagem ao militar e político de origem paraense Lauronina Sodré e Silva, primeiro governador constitucional do Pará, de 24 de junho de 1891 a 1º de fevereiro de 1897. A presença de Lauronina Sodré e Silva no Pará está registrada em toda a história política da Primeira e da Segunda República. Em cima monumentos públicos como nomes de edificações, de ruas e escolas por toda a região norte. O navio Lauro Sodré foi o único navio da frota que saiu da linha tradicional entre Belém e Porto Velho, para fazer o trajeto de Belém a Tabatinga estendendo até Iquitos no Peru, com escala em Manaus. No período da compra dos navios pela SNAP, a região do Rio Amazonas e Médio Solimões vivia o auge da cultura da juta, e, mais tarde, da malva no Amazonas, na qual fizeram do Brasil o único país fora da Ásia a fazer concorrência à produção indiana.
No auge da produção entre os anos 50 e 60, mais de 60 mil famílias das áreas de várzea dos estados do Amazonas e Pará viviam da extração das fibras de juta, sem contar as fábricas e prensas que surgiram e outras que se transferiram do sudeste para o norte e se instalaram em cidades polos, como as cidades de Castanhal, Belém e Santarém, no Pará, e Parintins e Manaus, no Amazonas, fazendo o Brasil autossuficiente para importação da fibra por décadas. Navio Leopoldo Pérez foi o primeiro da série da Frota Branca construído na Holanda, com seu nome em homenagem ao grande professor, advogado e político amazonense Leopoldo Carpinteiro Pérez. O navio possuía duas classes. A primeira classe era privilégio da elite que viajavam em camarotes no terceiro convés, e a segunda classe destinados a passageiros que viajavam em redes, sendo que o segundo convés era das mulheres e o primeiro convés dos homens. O nome do navio Augusto Montenegro foi uma homenagem ao político e advogado brasileiro que foi governador do Pará, entre os anos de 1901 a 1909. No período de transição da frota da SNAP para a ENASA, as questões socioeconômicas e políticas de transformações chegavam na Amazônia, em especial no estado do Amazonas, principalmente a partir da criação da Zona Franca de Manaus em 1967. E nesse período também em Manaus, o governo acaba com a cidade flutuante que crescia cada ano na orla de Manaus. A Frota Branca da SNAP serviu com bons serviços à população amazônica por 20 anos até a transição para a ENASA. Foi o período de glória do transporte fluvial de passageiros. Foram eles os melhores que já passaram pela Amazônia. O fim dos navios da ENASA, mais conhecida como Frota Branca, foi triste e repleto de rumores nos bastidores. O navio Lauro Sodré foi o primeiro da frota a encerrar as atividades pela perda e falta de manutenção do sistema elétrico geral no final da década de 70, além do descaso criado pelos rumores de brigas políticas nos bastidores.
O navio Augusto Montenegro foi o último remanescente da Frota Branca em atividade, e quase foi vendido como sucata em 1986. A lenda da Frota Branca. Em nossas pesquisas não encontramos informações oficiais que ele ainda permanece no fundo da Bahia no antigo porto da Enasa em Belém, ou, se foi realmente vendido e desmanchado como ferro velho tempo depois. Um dos comandantes e práticos que marcou a lenda Lobo da Mata foi seu João Pinon Vieira e Raimundo Rabelo. Outros nomes memoráveis que encontramos em nossas pesquisas que prestaram grandes serviços tanto na frota SNAP quanto pela Enasa foram João de Abreu, chefe de máquinas da Enasa. Comandantes: Ivan Santos, José Luiz Costa. Comandante Raimundo Costa e Israel Rodrigues Gomes, José Fernandes. Comandante representante Abelardo Alfaia e comandante Leonardo Boaventura. Em memórias de muitos outros além desta lista. Um dos fatos na época do verão na Amazônia que acontecia nas viagens dos navios, tempo que não havia sonar de profundidade. Então os mestres jogavam um peso amarrados a uma linha para saber a profundidade dos canais dos trajetos já conhecidos. O navio Leopoldo Pérez teve um fim trágico no mês de novembro de 1975 ao ser abordado de frente, na localidade de Laguna no Estreito de Breves, pela corveta Angostura da Marinha do Brasil. Apesar de viajar com 383 passageiros a bordo, não houve vítimas fatais, em razão do tempo que levou para naufragar e da rápida atuação da tripulação da corveta Angostura. E até hoje descansa nas águas do Estreito de Breves. Com a Zona Franca e a institucionalização da SUFRAMA, houve reaquecimento da economia local e maior movimentação de pessoas e mercadorias na região, que necessitava de mão de obra para abastecer as recém-criadas indústrias em Manaus. Como grande parte dessas pessoas vinha do interior do Amazonas e do Pará, o transporte fluvial entre a capital e as cidades intermediárias volta a ter demanda importante de passageiros, tanto nos navios da Enasa que são pintados de azul, como também nos novos barcos recreios regionais de transporte misto que cobriam os trechos entre as cidades não realizadas pela empresa estatal da Enasa. Nesse período da frota da Enasa, na década de 70, dá início também o fim do reboque de canoas e das pequenas embarcações que vinha de todo o perímetro das bacias do Rio Purus, Médio Solimões, Rio Negro e Baixo Amazonas para Manaus. O canal Amazônia DC vai fazer especial do tema também em breve. O navio Presidente Vargas foi construído em 1953, na Holanda e era o maior e mais elegante unidade da moderna frota branca da SNAP. Também era conhecido como Cisne Branco. Foi um dos últimos a integrar a frota branca da SNAP. Tinha 3 classes distintas e era considerado muito sofisticado para a época. Com ar-condicionado em seus convés, o Cisne Branco não tinha camarotes, mas tinha 500 poltronas de couro confortáveis distribuídos em 2 salões e um amplo bar, que criava um ambiente social entre os passageiros das classes durante as viagens a negócios ou lazer, para a Ilha do Marajó. Seu nome em homenagem ao presidente da época, Getúlio Vargas, que deu início à grande mudança na Amazônia para integração e desenvolvimento. Foi o idealizador da compra dos navios da frota branca da SNAP no início dos anos 50. Um dos seus memoráveis comandantes do navio Presidente Vargas foi o comandante Usana. O fim do navio Presidente Vargas terminou em um naufrágio, em uma das viagens de domingo do ano de 1972, às 21 horas da noite no porto de Sori, na Ilha do Marajó. No sinistro naufrágio, todos os passageiros conseguiram desembarcar com segurança e sem vítima. Até hoje nos bastidores da história, falam de rumores de um crime premeditado por obscuras razões, considerando que ele tinha recentemente passado por reformas. O navio fez água calmamente, a ponto de passageiros e tripulação poderem sair ilesos do presidente Vargas. Tempo depois ainda tentaram resgatar o navio Presidente Vargas, mas todas as tentativas fracassaram sem sucesso. Os restos mortais do navio descansam no fundo do rio, e suas memoráveis viagens e chegadas marcantes duraram pouco mais de 15 anos.
O navio Lobo da Armada por volta de 1972-73 foi requisitado para atender a travessia entre Belém e Soure na Ilha do Marajó, depois do naufrágio do navio Presidente Vargas em 1972, rota onde encerrou suas atividades. Sem o navio, após o naufrágio em 1972, dá início à saga da população que se arriscava em atravessar a Baía do Marajó, em outras pequenas embarcações. Fato é que até hoje, a travessia é ainda um grande problema para moradores da Ilha do Marajó. E a falta de investimento no setor nas últimas décadas já causaram inúmeros incidentes e acidentes. Apesar disso, as modernas ferryboats e lanchas expressos hoje viabilizam e fazem parte do cotidiano da travessia, mas a demanda ainda é muito grande. Em resumo, não encontramos nenhum registro oficial sobre os restos mortais dos 3 navios nos últimos 20 anos em nossas pesquisas. Provavelmente suas estruturas corroídas pelo tempo, com alto custo de manutenção e a falta de políticas públicas pela sua modernização e preservação, viraram sucatas ou até mesmo desmanchadas, sobrando somente as lembranças de viagens inesquecíveis. Em Porto Velho, os nomes das 4 lendas da Frota Branca foram homenageados com nomes de ruas do bairro Cidade Nova. Alguns navios e charters da antiga SNAP operaram até os anos 80, época em que foram definitivamente desativados e mais tarde a empresa foi extinta por decreto pelo presidente José Sarney. A exemplo do que ocorreu com os vapores, os navios da Frota Branca e os aviões Catalina, as chatinhas, depois de desativadas, foram para a área de desmanche na orla de Manaus, encerrando o legado da antiga frota da ENASA antes frota SNAP. Entretanto, 1980 deu início à era dos catamarãs da ENASA, mas sem o charme dos navios antecessores. E paralelamente deu início também à era de ouro dos barcos recreios regionais de cargas e passageiro feitos de madeira de lei como a Itaúba e o Pequia em toda a Amazônia. Gratidão. Sem as informações e imagens destas páginas e blogs, esse especial não seria possível. Dedicados a todos os comandantes e marinheiros fluviais das embarcações em memória dos anos 50, 60, 70 em especial da Frota Branca e a geração que tiveram o privilégio de viajar nesses memoráveis navios que marcaram a história da navegação na Amazônia.